Olá, meu nome é Andréa Donadon Leal, professora e escritora da cidade de Mariana. Estamos participando do edital Lei Cláudio Manuel da Costa, Ataíde, da iniciativa da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer da cidade de Mariana. Vamos apresentar vídeo aulas intitulado Criações Literárias e Artes Plásticas Contemporâneas da Primaz de Minas. Nesse primeiro vídeo vamos falar um pouco sobre o surgimento da crônica do Brasil, seu desenvolvimento, os principais cronistas que desenvolveram esse trabalho voltado para jornais, para o folhetim e no segundo momento nas redes sociais que a gente percebe essa crônica que é uma reportagem sobre a vida. Vamos trabalhar com alguns textos de escritoras e cronistas marianenses, brevidades do livro Brevidades e Pés no Chão, livros que tem nas bibliotecas públicas e particulares da cidade de Mariana. E vamos trabalhar também com um livro editado nesse ano, que é Impressões sobre a Pandemia, com diversos relatos, pitadas sobre esses momentos atípicos, diferentes de distanciamento social em que temos que nos recriar, né? Então nós vamos ler um fragmento de um texto do livro Quero Ser Passarinho, Impressões sobre a Pandemia. Vivi um pássaro engaiolado por um mês. Aprendi a técnica de meditação, transpiração e olhar desfocalizado. O auxiliar ficou quase bom, com problemas de emoções e fraco da cabeça, segundo ele. Às vezes chora demais ou se tranca em casa e passa dias e dias na cama mirando o teto. Disse-lhe para pintar ou fazer colagens. Os mediadores, papel, tinta, tela, cartão, vão lhe fazer bem. Pinte o que vier à cabeça. Vou pensar no assunto. Dias depois vi o moço comprando tintas na papelaria. Meses depois estava cantarolando no trabalho. Recomendação boa, dona. Não tive oportunidade de falar para a mulher da casa ao lado sobre pintar ou desenhar. Mas é tempo de resgatar, transformar e reparar no tempo certo. Amanhã, quem sabe, quero ser passarinho, flor, verso, ritmado, livre, palavra ou oração em tintas sobrepostas em telas ou papel branco. Inconsciente meu é liberdade, pedra não lapidada e esculpida pela razão. Que todos nós possamos ser passarinho, flor, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de distanciamento social. Vamos produzir as nossas crônicas, as nossas telas, olhar para as nossas janelas, para as nossas portas e ver o que nos aguarda além do céu, além das árvores, além dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Vamos fazer uma viagem com a história das crônicas. Crônica. A palavra crônica deriva do latim crônica, que quer dizer Deus do tempo. Alberto Martinez atribuiu à crônica uma origem latina, semelhante, mas sem correspondentes precisos no jornalismo alemão, inglês e norte-americano. Aí podemos entender que na Itália a crônica está mais para reportagem. Na França, ela oscila entre a reportagem setorial e colunismo. Espanha combina notícia e comentário. Em Portugal, ensaio em folhetim. É mais ou menos o caminho da crônica no Brasil, né? Que está entre o ensaio e entre o folhetim. Né? Crônica como gênero narrativo, a gente sabe que ela é tão antiga quanto a invenção da literatura, ou antes da invenção da literatura. A crônica histórica é relato da vida dos soberanos, eventos, guerras. Na Europa medieval, religiosos e sacerdotes foram minuciosos cronistas, que possibilitaram aos historiadores reconstruir a cronologia dos reinados. Então a gente pode ver através disso a história sendo recontada a partir da lente do próprio escriba,
da época, que é tão importante para a gente poder construir o fio narrativo do que aconteceu, que é uma reportagem da vida. Temos aí o Pero Vaz de Caminha, que acompanhou a expedição portuguesa que chegou ao Brasil e tornou-se o primeiro cronista da nossa terra, ainda que não tenha sido reconhecida a crônica, né? E temos um trecho bastante interessante de Pero Vaz de Caminha, em que ele está descrevendo a expedição. E vamos citar esse trecho de Pero Vaz de Caminha. Essa terra, Senhor, parece-me que da ponta mais ao sul até a outra ponta ao norte, do que nós podemos observar desse porto, é tão grande que deve ser bem ou 25 léguas de costa. Ao longo do mar, tem em algumas partes grandes barreiras, uma vermelha e outras brancas, e a terra é toda chã e muito formosa. O sertão nos pareceu, visto do mar, muito grande, porque estender os olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos, terra que nos parecia muito extensa. Então, dessa forma, nós podemos ver a descrição cronística na carta de Pero Vaz de Caminha e perceber aí esse tom descritivo, né, em que ele foi percorrendo a nossa terra, o Brasil, né? Mas para a gente perceber que isso ainda não é arte literária. O ofício de cronista é a primeira voz, ainda que embrionária, das nossas letras e vai ocupar um lugar de destaque a partir de meados do século XIX na literatura brasileira. Então, nós temos algumas características da crônica que vocês vão perceber ao ler um jornal ou então ouvir algum jornalista falando, para vocês poderem identificar algumas características da crônica, tão presente nos textos. Então vamos embora, quando vocês escutarem um jornalista falando ou lerem um jornal, vocês vão perceber palavras voadoras, solidárias ao registro factual e aos voos imaginários, das memórias aos flagrantes do dia a dia, da piada às inquietações metafísicas, dos apelos de alma à ironia mordaz, da denúncia social à contemplação introspectiva, das confissões poéticas ao comentário chulo, do humor à compaixão, né? E pelas veredas de sensível e puríssima comunicação que a crônica veio se alimentando desde os tempos que já lá vão, com a pena missionária de Padre Manuel da Nóbrega ou do Padre José de Anchieta no quinhentismo e se firma progressivamente nas décadas de 1930 e 1950 de forma única e muito original no Brasil, acolhendo o que as vanguardas ofereciam de melhor nos idos de 22, né? Então, o surgimento da crônica no jornalismo brasileiro, o que nós podemos relatar? É como o folhetim que a crônica surge no jornalismo brasileiro no século XIX. Era publicada junto com pequenos contos, artigos, ensaios breves e poemas em prosa. Era um espaço que os jornais reservavam para informar os leitores sobre os acontecimentos da semana. Nomes ilustres foram, pouco a pouco, transformando o folhetim, tornando um gênero autônomo no jornalismo, transformando na crônica moderna que vocês conhecem hoje, né? Para tanto contribuíram Francisco Otaviano, José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis, Raul Pompeia, Coelho Neto e outros. O perfil nacional da crônica, o gênero brasileiro, firmou-se a partir de 1930, com nomes como de Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Rubem Braga, que de certo modo seria o cronista exclusivo desse gênero. A partir dessa época, o desenvolvimento da imprensa assume proporções empresariais, conduzida a uma diversificação do seu conteúdo e ampliação das sessões permanentes, para atender justamente um leitor mais exigente. Nesse âmbito, a crônica adquire um lugar especial,
sendo cronista ou intérprete das mudanças que ocorrem na sociedade. Nós temos uma personalidade, né, na crônica muito importante, que deu esse caráter, que foi Machado de Assis. Então, de onde vem a crônica? Então, no século XIX, com o desenvolvimento da imprensa, a crônica passou a fazer parte dos jornais. Ela apareceu pela primeira vez em 1799 no jornal Debates, publicado em Paris. Machado de Assis, junto com José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo, fez parte do primeiro time de cães farejadores do cotidiano, que é uma expressão muito feliz de Antônio Cândido para registrar a avidez pela reportagem da vida, que progressivamente vai se tornar na nossa tradição literária, que é um encontro único entre literatura e jornalismo, gênero que os escritores brasileiros dominam como poucos. Por seu caráter de prosa, de colóquio, de confissão, comunicação imediata, graça, sentido telegráfico, urgência, trivialidade e até mesmo brincadeira, em que o tema solicite o tom da seriedade, não dá para precisar em que época nasceu a crônica. Mas é muito provável, e ainda que nos alerta Machado, que a crônica aconteceu pela primeira vez quando as duas primeiras vizinhas, depois das tarefas do jantar, se sentaram na porta de casa para papear. A crônica, como gênero literário, só vai aparecer em 1854 no Brasil, com José de Alencar, escrevendo para o jornal Correio Mercantil o folhetim Ao Correr da Pena, que é um título muito sugestivo para ilustrar a leveza e o tom corriqueiro da matéria. A crônica, dessa forma, cursou um longo caminho até se firmar como gênero literário. Na primeira acepção, a crônica assume o papel de registrar os fatos reais. Sendo assim, a crônica pode ser considerada uma forma preliminar da historiografia moderna. Então, a crônica brasileira, como havíamos dito no início, ela está entre o ensaio e o folhetim. As relações entre o jornal e a crônica apresentam-se como uma das características fundamentais da atividade literária. A crônica é fruto de jornal, onde aparece entre notícias efêmeras. Trata-se de um gênero literário que se caracteriza por estar perto do dia a dia, seja em diversos temas ligados à vida cotidiana, seja na linguagem despojada e coloquial do jornalismo. Muito mais do que isso, surge inesperadamente como um instante de pausa para o leitor fatigado com a frieza da objetividade jornalística. Se a notícia deve ser sempre objetiva e impessoal, a crônica é subjetiva e pessoal. Se a linguagem jornalística deve ser precisa e enxuta, a crônica é impressionista e lírica. Se o jornalista deve ser metódico e, claro, seco, o cronista costuma escrever pelo método da conversa fiada, do assunto puxa assunto, estabelecendo uma atmosfera de intimidade com o leitor, conforme diz Carlos Drummond de Andrade. A caracterização da crônica como espaço heterogêneo pode ser vista, então, como decorrente da variedade de tipos em que pode ser descrita. Então, nós podemos ver diversos tipos de crônica, né? Nós temos a crônica lírica, que apresenta conteúdo lírico. Uma crônica comentário, que vai divulgar fatos, tecendo sobre eles comentários ligeiros. A crônica narrativa, que tem por eixo uma história ou episódio. Crônica descritiva, alterna momentos narrativos com flagrantes descritivos. Nós temos uma abordagem narrativo-descritiva. A crônica reflexiva, se a interioridade do autor projeta-se sobre a realidade que o cerca, interpretando-a e registrando através de conjecturas, inferências e associações de ideias. Então, nós temos a crônica reflexiva, né? Vamos aí apresentar um exemplo de crônica lírica, que apresenta, ou seja, conteúdo lírico. Apelo, de Dalto Trevisan.
Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade. Não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Acaso é saudade, senhora? As suas violetas na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Venha para casa, senhora, por favor. Então, nós temos a crônica lírica, né, com conteúdo bastante lírico. E agora um exemplo de crônica comentário. De como não ler um poema, de Mário Quintana. Há tempos me perguntaram umas menininhas, numa dessas pesquisas, quantos diminutivos eu empregava no meu livro. A Rua dos Cataventos, espantadíssimo, disse-lhes que não sabia. Nem tentaria saber porque poderiam escapar-me alguns na contagem. Que essas estatísticas, aliás, só poderiam ser feitas eficientemente com auxílio de robôs. Não sei se as menininhas sabiam certo que era um robô, mas a professora delas, que mandara fazer as perguntas, deveria ser um deles. E mal sabia eu, então, que estava dando um testemunho sobre o estruturalismo, o qual só depois vinha conhecer pelos seus produtos em jornais e revistas. Mário Quintana. E uma crônica narrativa que tem por eixo uma história ou episódio. Ponte Preta, choro, véia e cachaça. Vamos lá para a crônica narrativa. Enterro de pobre sempre tem cachaça. É para ajudar a velar pelo falecido. Sabe como é? Pobre só tem amigo pobre e, portanto, é preciso haver um incentivo qualquer para a turma subnutrida poder aguentar a noite inteira com o ar compungido que o instinto merece. Enfim, a cachaçinha é inevitável, seja numa favela carioca, seja num bairro pobre da cidade do interior. Foi o que aconteceu agora em Ubá, Minas Gerais, terra do grande Ari Barroso. Morreu lá um tal de 56 Nicolino, numa indigência que eu vou te contar. Agora uma crônica narrativa, que são momentos narrativos com flagrantes descritivos. O Mato, de Rubem Braga. Veio o vento frio e depois o tempo noturno. E depois da lenta chuva que passou toda a manhã caindo e ainda voltou algumas vezes durante o dia, a cidade entardeceu em brumas. Então o homem esqueceu o trabalho e as promissórias, esqueceu a condução e o telefone e o asfalto, e saiu andando lentamente por aquele morro coberto de um mato viçoso perto de sua casa. Por um instante, o homem voltou seu pensamento para a cidade e sua vida. Aquele telefone tocando em vão era um dos milhões de atos falhados da vida urbana. Pensou no desgaste nervoso dessa vida, nos desencontros, nas incertezas, no jogo de ambições e vaidades, na procura de amor e de importância, na caça ao dinheiro e aos prazeres. Rubem Braga. E a crônica reflexiva, que é a interioridade do autor, né, que vai fazer uma reflexão, que se projeta sobre a realidade que o cerca, interpretando-a e registrando-a. Clarice Lispector, Vitória Nossa. O que temos feito de nós, e a isso considerado vitória nossa de cada dia? Não temos amado, acima de todas as coisas. Não temos aceito o que não se entende porque não queremos ser tolos. Temos amontoado coisas e segurança por não nos termos nem aos outros. Não temos nenhuma alegria que tenha sido catalogada. Temos construído catedrais e ficado do lado de fora, pois as catedrais que nós mesmos construímos tememos que sejam armadilhas. E crônicas curtas, né, nós vamos colocar as nossas impressões sintéticas sobre o que nós estamos vendo. Crônicas curtas. A primeira, Rubem Braga, em apenas 7 linhas. Acordo cedo e vejo o mar,
se espreguiçando. O sol acabou de nascer. Vou para a praia. É bom chegar a esta hora em que a areia que o mar lavou ainda está limpinha, sem marca de nenhum pé. Amanhã está nítida, no ar leve. Dou um mergulho e essa água salgada me faz bem, limpa de todas as coisas da noite. Crônica de Andréa Donadon Leal. Tanto sono perdido, tanta enciclopédia consultada, tanto tratado científico, tanto é tanto, para quê? Se eu necessito tanto e tanto, é do calor da vida. E dessa forma nós fizemos uma viagem sobre a história da crônica com descrição de diversos tipos de crônica, descritiva, narrativa, lírica. E é muito importante a gente perceber que a crônica também, depois que ela ocupou, né, o espaço nos jornais impressos, ela foi para sites, foi para revistas, e o objetivo da crônica é atenuar a objetividade da notícia, ou suavizar ou pesar a mão como se o cronista fosse um beija-flor, né? E geralmente a crônica aparece ou no início do jornal, ou no meio dos jornais que vocês veem, ou em sessões posteriores às notícias, né? Outro espaço também, além dos jornais, além das redes sociais dos sites, nós percebemos que há também crônicas em rádios, o que também agrada muito, porque eu acredito ser essencial esse espaço dedicado à crônica, ou seja, a notícia apenas no escritor. Nós vamos fazer uma proposta para vocês na nossa segunda sessão, para a gente poder criar cronicurtas e vocês olharem para fora, vocês abrirem as portas das casas, janelas de vocês e ver o que está acontecendo com o mundo. Nós estamos numa época de pandemia, numa época de distanciamento social, em momentos atípicos, mas em que é necessário a gente poder entrar em contato, sobretudo, com os nossos familiares e com a natureza, né? Com a manhã, com o sol, com a bruma, com a noite, ver o que está ao nosso redor. Então, vamos fazer exercícios, vamos escrever, especialmente enxergar, abrir os nossos portais para a gente poder fazer uma reportagem da vida. O que aconteceu comigo hoje, o que aconteceu com o Brasil, com o mundo e o que está acontecendo ao meu redor. Como está a natureza e os nossos desejos, as nossas vontades.